Graça e paz, abençoados. Hoje é dia 30 de agosto de 2023. Estou falando aqui da cidade de Ubatuba, São Paulo. E venho por meio nesta tarde. São agora exatamente 13 horas e 40 minutos. Eu queria nesta tarde compartilhar com os meus queridos irmãos a respeito do que está escrito no livro histórico de Mateus, no seu capítulo 24, seguindo desde o primeiro versículo, onde o Senhor Jesus ele estava ali reunido com seus discípulos e falou a respeito das coisas que deveriam acontecer, sob os sinais do tempo e da sua vinda. Então nós vemos que nessa narração de Mateus, Jesus fala acerca dos últimos tempos, que já estava para acontecer já naquela época. Jesus estava falando a respeito do que iria acontecer já naquela geração, na sua geração, dentro de 40 anos, que era o tempo de uma geração na Bíblia. Então aqueles discípulos eles iriam passar por esse período, ao qual Jesus estava falando lá em Mateus 24. Então vamos olhar, vamos ler, fazer a leitura, desde o primeiro versículo lá de Mateus 24. Diz assim, O primeiro versículo de Mateus 24 fala assim: Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para demonstrarem a estrutura do templo. Então eles estavam no templo, obviamente, ele e seus discípulos. E aí no versículo 1 estava dizendo que ao sair do templo, seus discípulos mostraram a beleza do templo, a formosura do templo, lá em Jerusalém. Aí no versículo 2 vai falar dessa maneira: Ele lhes disse, Jesus dizendo para eles, para os seus discípulos, Ele lhes disse: Vedes tudo isto? Vocês estão vendo tudo isso? Vocês, discípulos, estão vendo tudo isso? É verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus, falando com seus discípulos, eles mostraram a formosura, a belezura, o esplendor do templo. Aí Jesus lhes responde: Vocês estão vendo tudo isso aí? Eu digo, na verdade, que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus falou que não ficaria nenhuma pedra ali que não fosse derrubada, que viria a queda daquele templo. E isso se concretizou, depois na frente nós vamos ver, através da história narrada por Flávio Joséfo, no seu livro Guerra dos Judeus, é que o templo realmente ele foi derrubado, ele foi destruído no ano 70 DC, dentro daquela geração que Jesus iria falar mais tarde, pelo general Tito e o exército romano. Então vamos continuando a leitura, fazendo uma análise de Mateus 24. No versículo 3 está escrito assim, Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, aí já não estão mais ali, já foram lá para o Monte das Oliveiras. Aproximaram-se dele os discípulos, em particular ele pediram para ele, Dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Repetindo, dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus já havia falado para eles que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Quer dizer, o templo em Jerusalém, que iria ser derrubado. E os discípulos, já conhecendo o que significava isso, a derrubada do templo, perguntaram, mas quando que vai acontecer isso? Porque eles sabiam que aquilo seria praticamente o final daquela aliança, seria o final daquele templo, daquele aion, No grego se diz aion, final de uma era. Então os discípulos perguntam, quando vai ser? Quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda? Aí no versículo 4, Jesus vai falar, começa a narrar, Jesus respondeu no versículo 4, Cuidado, que ninguém vos engane. Aí vem o 5, Pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerra, no versículo 6, ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Esse é o versículo 7. Versículo 8, esse último que eu li, Versículo 8. Todas essas coisas, porém, serão o princípio das dores.
Então Jesus começa a falar para eles o que iria acontecer, né? Todas as coisas, os acontecimentos que viriam dentro daquela geração. Aí Jesus começa a falar tudo o que aconteceria, né? Guerras, rumores de guerra, terremotos, fome e tudo o mais. Aí vamos lá mais para frente, nos versículos mais adiante. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá ver aqui no versículo 15. Versículo 14. Vamos lá no versículo 14, já pular para o versículo 14, está dizendo dessa maneira. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho em todas as nações. Então virá o fim. Este evangelho do reino, né, está dizendo no versículo, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho em todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus está falando que o evangelho do reino, vê que ele está dizendo claramente, este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho do reino que Jesus está falando ali, e as nações, era já para aquela época, para aquele período, né? Para que fosse pregado ali para Israel e os arredores de Israel, para os judeus. Esse era o evangelho do reino, o evangelho do arrependimento, porque Jesus falou, né, que viria o fim. Então era necessário que o evangelho fosse pregado já naquela época, para aquelas pessoas, e, né, para que se arrependessem por terem quebrado a aliança, né, que foi feita com Deus, a primeira aliança, no pacto que foi realizado ali por Deus através de Moisés. Então eles teriam que se arrepender, eles teriam que aceitar o Messias, né, para que depois eles se livrassem da grande tribulação que viria. Então Jesus falou que o evangelho seria pregado a todas as nações, e nós vemos que lá em Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo fala que o evangelho foi pregado a toda criatura, do qual Paulo era ministro. Então esse evangelho já foi pregado, né, a toda criatura. O evangelho do reino foi pregado falando sobre a parousia, né, a vinda do Messias, a segunda vinda do Messias. Então nós vemos que Jesus alerta eles, né, que iria acontecer todas aquelas coisas, e dentro daquela geração. E quando nós vemos lá nos próximos versículos, nós vemos no versículo 15, por exemplo, falando dessa maneira, né? Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele a entenda. No versículo 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. 17, quem estiver sobre o telhado da casa, não desça para tirar coisa alguma dela. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas e as que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por amor dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então Jesus está falando da grande tribulação que iria acontecer, né? Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para pegar sua capa, porque ali viria uma grande tribulação, a qual nunca houve e jamais haveria após aquela grande tribulação. E isso ocorreu, né? A gente pode falar, mas quando vai ser isso para a grande tribulação? Quando vai ser? Ainda vai ter a grande tribulação, né? Não, a grande tribulação já ocorreu ali dentro do ano 70, ela começou já em 66 do primeiro século, né? Com a invasão, com o cerco, né? Jerusalém foi sitiada, ela foi cercada pelo exército romano, liderado pelo general Tito, e em meados de 66, e ela culminou no ano 70, com a total invasão de Jerusalém e a destruição do templo em Jerusalém, né? Ali foi o marco, né? O ano 70 foi o marco, porque quando Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, ela se cumpriu ali no ano 70, cumpriu a profecia de Jesus que falou para os seus discípulos, e haveria dentro daquela geração, já haveria para aquele tempo essa grande tribulação e os finais dos tempos, né? Que era o final de uma era, o final de um pacto, o final de uma aliança, não era o final do mundo, né?
como nos tem pregado que ainda virá o final do mundo, né? Que virá a grande tribulação, o anticristo vai vir, né? E haverá a grande tribulação e o mundo se acabará, será destruído. Não. Ali, quando ele fala final dos tempos, final do mundo, era o final de uma era, final de uma aliança, final de um pacto. O antigo pacto ia ser, né, desfeito, porque Israel, os judeus não cumpriram, né? Eles não conseguiram cumprir a aliança que Deus fez com ele. Então aquela aliança seria destruída e viria novos céus e nova terra, viria uma nova aliança, um novo pacto. Então ali seria a destruição total daquele pacto e a vingança, né? Desculpe. E a vingança de Deus contra o povo, né, que matou os profetas, os santos profetas que foram enviados para ele, inclusive Jesus, né, que mataram Jesus, né, na cruz, crucificaram, né, os próprios judeus, né, mandaram crucificar Jesus ali na cruz. Então Jesus está falando que haveria aquela grande tribulação e já veio dentro daquela época, onde nós vamos ver, quando lá no versículo 34, né, vamos lá para o 34, Mateus 24, 34, ele fala dessa maneira. Ó. Vamos prestar atenção agora, irmãos. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Qual coisas acontecem? Aquilo que Jesus narrou nos versículos anteriores, né? Que haveria guerras, rumores de guerras, que haveria grande tribulação, a qual nunca houve, jamais haveria, e não passaria aquela geração. Qual a geração? A geração a qual ele estava falando naquele momento, que eram os discípulos, né? A sua geração, uma geração de 40 anos. E isso Jesus falou por volta do ano 30, 31, 32, né? Que então seria dali 40 anos mais, que era uma geração, daria exatamente no ano 70, onde ocorreu, né, a invasão de Jerusalém e a queda do templo. Então já era para aquela geração, né? A vinda do Senhor, o dia do Senhor, né? A parousia do Senhor, de Cristo, seria exatamente para aquela geração, a geração de Jesus, aqueles que estavam ali, né? Que o mataram, que o crucificaram, né? Que não o receberam, não aceitaram, né? Então ali a grande tribulação era para essas pessoas que foram, né? Que foram ímpios, né? Que foram ali rebeldes. Então essa foi a grande tribulação e a vinda do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, né? Então esse o vídeo que eu gravo com os senhores, né? Eu peço que você curta, compartilhe este vídeo, né? Inscreva-se no meu canal, você que ainda não é inscrito, né? Dá essa força aí para que esse conteúdo venha chegar a mais pessoas, né? Para que nós possamos estar estudando aí a palavra de Deus, né? Da maneira qual ela venha a ser de verdade, né? Nós lemos a palavra de Deus e respeitamos, né? O seu conteúdo, o seu contexto, né? Bíblico, histórico, cultural, né? Nós respeitamos isso. Por isso que nós já entendemos que já ocorreu a vinda do Senhor, já ocorreu, a grande tribulação já aconteceu, né? O Apocalipse já aconteceu. Por isso que nós cremos no preterismo completo, né? Que todas as profecias já foram completas, todas as profecias já foram cumpridas. Jesus já concluiu toda a obra, né? Não há mais nenhuma obra a ser realizada, porque Jesus ele cumpriu toda a obra, né? Nós somos mais que vencedores em Cristo, nós vivemos a graça do Senhor, nós reinamos em vida e em perfeita vitória, porque nós já estamos no reino eterno, no reino de Deus, nós vivemos o reino de Deus e o reino eterno de Cristo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Que eu agradeço, né, pelo você ter me assistido até agora, né? E peço mais uma vez, né? Dê uma força para o nosso canal, graça, né? E para que nós venhamos estar crescendo aí, né? Na graça e no conhecimento do Senhor, né? Graça e paz, amados, a todos.